É inegável a paixão do brasileiro pelo futebol. Nos estádios, nas ruas ou na televisão, o esporte movimenta multidões, alimenta sonhos e desperta as mais intensas emoções. Mas essa mesma paixão muitas vezes é colocada à prova por episódios que mancham a credibilidade do esporte. A arbitragem brasileira, peça fundamental para garantir a ordem das partidas, já foi protagonista de escândalos que abalaram o futebol nacional em diferentes décadas. Entre denúncias de propina, manipulações e uso controverso da tecnologia, a história mostra que a desconfiança nem sempre saiu de campo. Nesse vídeo, veremos os principais escândalos da arbitragem no Brasil, o cenário atual e como podemos melhorar a arbitragem no país. Não é de hoje que o povo brasileiro desconfia da arbitragem, e digamos que esse hábito foi adquirido há muito tempo atrás. Porém, foi no final do século passado que a corrupção ficou ainda mais clara no futebol profissional. O que começou como uma simples suspeita se transformou em um escândalo nacional envolvendo dirigentes de peso, árbitros e até uma das principais patrocinadoras do país. Gravações telefônicas revelaram pedidos de dinheiro, promessas de favorecimento e articulações nos bastidores que escancararam o que muitos já suspeitavam, que o jogo muitas vezes era decidido fora das quatro linhas. Foi o início de uma crise que colocaria em xeque a credibilidade do futebol brasileiro e abalaria a confiança de torcedores para sempre. Em 1997, o futebol brasileiro foi sacudido por denúncias de corrupção que atingiram o coração da arbitragem nacional. Tudo começou com escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Nelas, Ivan Mendes, o então presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol, aparece pedindo R$25 mil ao presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, em troca de favorecimento em partidas. Outra gravação, Mendes pedia ajuda financeira ao presidente do Corinthians, Alberto Dualib, para sua campanha a deputado federal. As revelações levaram ao banimento de Ivan Mendes do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Petralha também foi banido do esporte na época. Mais ou menos. E Dualib foi suspenso por 2 anos. Além disso, o Atlético Paranaense também sofreu sanções, incluindo a perda de pontos no Campeonato Brasileiro daquele ano. Até ali, parecia na época que a justiça estava sendo feita, mas só parecia. Além disso, surgiram acusações de que a Parmalat, que patrocinava o Palmeiras na época, também foi acusada de entrar no esquema, supostamente oferecendo propina para garantir favorecimento ao clube nas partidas decisivas. Sim, a mesma Parmalat que investia pesado no Verdão nos anos 90, colocando craques em campo, também tentava colocar reforços fora das quatro linhas. A acusação nunca virou punição concreta, mas ficou aquele cheirinho de coisa errada no ar. O Campeonato Brasileiro em 2005 estava agitado, mas o que ninguém esperava era que o maior drible do ano não viria de nenhum camisa 10, e sim de um árbitro. Edilson Pereira de Carvalho, nome que ninguém lembra por bons motivos, virou o centro das atenções por estar envolvido em um esquema de manipulação de resultados. Tudo começou quando a Polícia Federal descobriu que Edilson fazia parte de um esquema ligado a apostas ilegais. O árbitro, que deveria garantir a justiça dentro das quatro linhas, estava vendendo resultados para beneficiar apostadores de sites clandestinos. Amanhã eu faço o do Figueirense. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Amanhã eu saio de escolta do Figueirense. Até os seus carros aí pra gente tirar um pouco de diferença e pra mim e pra você alguma coisa. E foram 11 partidas do Brasileirão sob suspeita. E prefiro eliminar, anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. Sim, 11 partidas foram canceladas e tiveram que ser jogadas novamente. Uma decisão histórica. E que bagunçou o campeonato inteiro. Porém, o maior problema foi o impacto dessa bagunça. A credibilidade do Brasileirão ficou em xeque. Edilson acabou sendo banido do futebol e processado, mas a dúvida que ficou no ar foi: isso foi um caso isolado ou apenas a ponta do iceberg? Bom, desse caso até os dias atuais, vivemos uma era de erros regulares no futebol.
árbitros ruins, algumas mudanças nas regras, clubes que de tempos em tempos são favorecidos pela arbitragem, mais árbitros pegos em investigações de manipulação de resultados e, no centro disso tudo, uma federação que não tem o menor interesse em resolver esse problema, a CBF. Porém, há alguns anos, uma luz no fim do túnel surgia como a salvação para esses problemas de arbitragem no Brasil. Pelo menos era o que parecia. Criado em 2016, mas incluído nas regras somente 2 anos depois, o VAR era a oportunidade perfeita de resolver um problema crônico do esporte: o erro humano da arbitragem. O VAR, para quem não sabe, é um recurso que analisa imagens gravadas para ajudar o árbitro de campo a tomar decisões em lances polêmicos e evitar erros graves. Com sucesso nas ligas europeias, não demorou muito para ser incluído no futebol brasileiro. Quando o VAR chegou no Brasil, parecia que os nossos problemas com a arbitragem finalmente iriam acabar. Errou! Aqui, até o VAR pegou o jeitinho brasileiro de ser. Ao invés de ajudar, o VAR se tornou outra ferramenta de manipulação. E o torcedor que já sofria com o erro humano, agora sofre com o erro tecnológico também. Desde que o VAR foi implementado, a ideia era simples: lances claros e evidentes seriam corrigidos. Só que no Brasil, o claro e evidente virou uma questão filosófica. Quem comanda a cabine do VAR tem o poder de fazer ou não intervenções durante a partida para mudar um resultado. Mesmo com áudio durante as análises do VAR, os erros são grotescos. E o mais bizarro, erros que antes eram aceitáveis pela limitação humana agora se tornam ainda mais revoltantes com a presença da tecnologia para auxiliar. O que era para ser uma solução virou mais um motivo de desconfiança. Um dos motivos do problema é a falta de capacitação dos árbitros para tomar decisões, tornando o cenário pior ainda. Mas afinal, como resolver esses erros e melhorar a arbitragem no Brasil? Sim, pois não basta só criticar sem apresentar soluções, e algumas ideias para melhoria seriam: investir mais em tecnologia, como câmeras melhores, chips nas bolas para informar quando é gol, além do impedimento semiautomático, e profissionalizar a arbitragem. E esse processo teria 3 pilares. O primeiro seria aumentar o salário mensal dos árbitros para evitar influências externas e tentativas de suborno. O segundo seria a capacitação de novos árbitros para renovar e aumentar o quadro de arbitragem. E o terceiro seria criar centro de treinamentos para árbitros em todos os estados do país. A ideia seria preparar profissionais para as partidas, diminuindo a possibilidade de erro. O CT serviria para aprimorar o condicionamento físico e a aplicação das regras na teoria e na prática para melhorar a performance no dia de jogo. Atuando junto de profissionais da educação física e da psicologia, o árbitro estaria melhor preparado para atuar sob pressão. Essas medidas estão ao alcance da CBF, mas a entidade bilionária liderada por Edinaldo Rodrigues prefere gastar com salários aos presidentes das federações estaduais ao resolver o problema. E os clubes que reelegeram o atual presidente são os mesmos que reclamam de erros grotescos da arbitragem semanas depois. Hoje, o futebol brasileiro colhe o que planta em sua organização. Os escândalos da arbitragem no futebol brasileiro que sempre vêm à tona evidenciam a necessidade urgente de reformas estruturais, capacitação adequada e maior transparência nos processos decisórios. A confiança dos torcedores e a integridade das competições depende de um sistema de arbitragem que seja imparcial, profissional e livre de influências externas. Somente com medidas concretas e comprometimento das entidades responsáveis será possível restaurar a credibilidade do futebol nacional e garantir que o espetáculo em campo seja decidido exclusivamente pelo talento e dedicação dos atletas.